Olá, iremos apresentar para vocês um pouco sobre o nosso projeto de extensão desenvolvido pela turma de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, sob a orientação do professor Dr. Juliano Ricardo Fabricante. O projeto tem como título Produção de mudas de espécies florestais nativas, gerando emprego, renda e sustentabilidade. Mas antes de tudo, vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. Você sabia que a natureza presta diversos serviços para nós seres humanos? São os chamados serviços ecossistêmicos. Mas afinal, o que significa esse termo? Os serviços ecossistêmicos referem-se aos benefícios diretos ou indiretos que podemos obter dos ecossistemas. Alguns exemplos são a provisão de alimentos e a regulação do clima. Apesar desses benefícios, temos visto um aumento no impacto ambiental gerado pela ação antrópica. Mas então, o que pode se considerar um impacto ambiental? Impacto ambiental é qualquer alteração física, química e biológica no meio ambiente, geradas por ação antrópica, ou seja, pelos seres humanos. Como causa de alguns desses impactos, podemos citar as queimadas, o descarte inadequado de lixo ou ainda a contaminação do solo por agrotóxicos. Mas todo impacto é negativo? Não. Os impactos ambientais também podem ser positivos, como por exemplo, a restauração de uma área degradada, que é uma área que não consegue voltar ao que era antes sem que haja uma intervenção humana. Uma das formas dessa restauração acontecer é pelo plantio de mudas nativas daquela área. Mas você deve estar se perguntando, como isso pode gerar emprego e renda? Como forma direta de gerar emprego com a restauração de áreas degradadas, podemos citar a contratação de equipes para projetos de restauração. Afinal, para restaurar uma área, é necessário um planejamento prévio antes de iniciar o processo. Assim, é necessária a contratação de técnicos agrícolas, biólogos, engenheiros florestais, além de trabalhadores braçais para executar as tarefas físicas. Outra forma de gerar renda é o cultivo de mudas nativas. Estabelecer locais apropriados para a produção dessas mudas exige pessoas para coletar as sementes, produzir as mudas, realizar o manejo e os cuidados necessários, e ainda profissionais para administrar o negócio. Além dessas formas diretas de gerar emprego e renda, temos também formas indiretas de fazer o mesmo, como por exemplo a promoção de turismo sustentável em áreas restauradas, promovendo o desenvolvimento do ecoturismo. Empregos indiretos podem ser gerados desse ecoturismo, como guia turístico, operador de turismo, artesãos locais ou ainda fornecedores de alimentos e hospedagem. A forma de renda que iremos focar será o plantio de mudas nativas. Começaremos falando um pouco sobre o local para a produção das mudas, conhecido como viveiros ou casas de vegetação. Existem tipos diferentes de viveiros. Um deles é o que possui formato de arco. Algumas vantagens desse tipo de viveiro são a eficiência de luz solar e a resistência ao vento. E algumas desvantagens são o aquecimento desigual e menor espaço de armazenamento vertical. Outro tipo de viveiro é o tipo túnel. Algumas vantagens desse tipo são a boa ventilação natural e a facilidade de construção. Já as desvantagens são a limitação de altura e a durabilidade limitada. Além dos dois tipos citados, podemos citar outro tipo, que é o duas águas. Como vantagens desse tipo, temos maior resistência estrutural e boa distribuição de luz. Já as desvantagens são o maior custo para a produção dele e sua maior dificuldade de construção. A cobertura Sombrite é uma tela bastante usada para o plantio seguro, já que a Sombrite protege contra animais ou qualquer problema indesejável, podendo fazer um plantio seguro e produtivo. Temos outras formas de produzir mudas, como cobertura feita por lona retrátil, que te dá a oportunidade de aumentar a exposição dessas plantas ao sol. Os diferentes métodos de coleta são bastante usados para fazer uma colheita de boa qualidade de sementes. Para encontrar sementes férteis para o plantio, por exemplo, existem diferentes métodos para diferentes propósitos. Para o setor comercial e para a restauração de algumas áreas degradadas, geralmente é usado coleta diretamente das árvores, ou até mesmo colocando lonas próximas ao chão para que as sementes não caiam no chão e acabem sendo danificadas. Após a coleta de sementes, é feito o beneficiamento para retirar qualquer produto indesejável que vieram com essas mesmas sementes, como sujeiras e restos de folhas. Aproveitamos esse momento também para selecionar sementes boas para o plantio e descartar as indesejáveis. Um método bastante usado é o despolpamento, que basicamente se trata da lavagem dos frutos em água para poder retirar as sementes do fruto, mas possui diferentes métodos para o tipo do fruto que você deseja retirar das sementes.
Após a seleção das sementes férteis, que serão utilizadas para o plantio, escolhemos um método para armazenar as sementes enquanto elas esperam para serem plantadas. Esse método vai ser de acordo com o tipo de sementes que foi coletado. Para sementes que toleram uma baixa temperatura, por exemplo, as indústrias utilizam câmeras frias para o seu armazenamento. Mas um método com um baixo investimento que pode ser analisado pode ser armazenar essas sementes em freezers. Outro método também é a câmara seca. Mas nesse método, as sementes não se mantêm férteis por tanto tempo como nas câmeras frias. Já para plantas que não toleram uma baixa temperatura, colocamos as sementes em uma área e utilizamos lonas para cobrir essas sementes. Mas esse método não consegue manter a viabilidade das sementes por muito tempo, então o melhor é plantar o mais rápido possível. Falando um pouco sobre a semeadura. O que é a semeadura? Semeadura é o ato de depositar ou lançar sementes ao solo para a germinação. Quais os tipos de semeadura? Existem dois tipos de semeadura, são elas: semeadura direta. Nesse tipo de semeadura, as sementes são lançadas ao solo sem movimentações intensas do mesmo, ou seja, não há a utilização de gradagens, arações ou escarificações. A semeadura indireta ou convencional é utilizada quando há uma preparação do solo antes do plantio. As práticas utilizadas como gradagens e arações para a limpeza do solo, pois a vegetação é removida e a terra é revolvida, ficando ideal para a semeadura convencional. Quais são as vantagens da semeadura direta? Temos o controle da erosão, a elevação da matéria orgânica disponível no solo e, entre outras. Temos as desvantagens da semeadura direta. Nós temos maior incidência de pragas, aumento no uso de defensivos e, entre outros. As vantagens da semeadura indireta ou convencional: temos o aumento da mineralização dos componentes orgânicos pelos micro-organismos, aumento da aeração e da infiltração de água no solo e, entre outros. As desvantagens da semeadura indireta ou convencional: temos o revolvimento intensivo que diminui a fertilidade do solo, temos o favorecimento da erosão em solos declivosos e, entre outras desvantagens. As técnicas de semeadura. Nós temos a semeadura em covas. Esse tipo de semeadura é realizada em pequenas áreas e são utilizadas matracas para auxiliar no processo de cavar. Temos também a semeadura em linhas. Esse tipo de semeadura é utilizado em linhas retas e paralelas e requer um espaçamento recomendado para culturas diferentes. Essa técnica é a mais utilizada em culturas anuais. E também temos a semeadura a lanço. Essa é a técnica mais utilizada. Ela também requer muito mais sementes e traz algumas vantagens para a plantação. São essas vantagens: a uniformidade na distribuição de sementes, a uniformidade na profundidade da semeadura, menor risco de danos às sementes pelo efeito salino dos fertilizantes, menor risco de danos por herbicidas de pré-emergência e a possibilidade de execução por tração animal ou mecânica. Em relação aos substratos e os recipientes. Para manter a muda saudável, é necessário um bom substrato para ajudá-la na sua fonte de nutrientes. Tendo isso em mente, um bom substrato é necessário ser rico em matéria orgânica. Há muitos casos na jardinagem a utilização de casca de pinos, humus de minhoca, entre outros materiais. Um bom exemplo de material para ser usado como substrato é o famoso biocarvão, que melhora bastante a qualidade do solo, aumentando o seu pH, aumento na fixação de alguns elementos nutritivos para a planta e na estrutura dos solos, entre outras vantagens. Falando um pouco sobre adubação, planejamento da adubação. No planejamento da adubação, escolher um bom laboratório para análise do solo é fundamental. Afinal, todo o processo será baseado nesse resultado. Considerar as exigências nutricionais da cultura também é uma etapa importante. Além disso, antes de começar a adubação, considere também a produtividade esperada, o sistema de manejo, o histórico da área onde será implantada a lavoura, espécies cultivadas anteriormente, produtividades alcançadas nas safras passadas, calagem e adubações já realizadas, as condições climáticas, o maquinário disponível e os seus recursos financeiros. Falando agora um pouco sobre os tipos de adubos, temos os adubos orgânicos. É o preparo de uma substância que tem grande utilização na agricultura orgânica. É benéfica ao crescimento das plantas. São materiais de origem animal ou vegetal e são mais recomendados por sua capacidade em aumentar a fertilização dos solos.
As folhas secas, os restos de alimentos ou o esterco animal são utilizados na produção dos adubos. O esterco. Quando se fala em adubos orgânicos, o esterco é a fonte de matéria orgânica mais lembrada. Eles são frequentemente utilizados como fertilizantes nas plantações devido ao seu alto teor de nutrientes que são essenciais para as plantas. Além disso, o esterco melhora a estrutura do solo, aumentando sua capacidade de retenção de água. Existem diferentes tipos de esterco, como o esterco bovino, o esterco suíno, que são os estercos utilizados dos porcos, e de aves. São utilizados na forma líquida ou sólida, fresco ou pré-digerido, como composto ou vermicomposto. Falando agora um pouco sobre os tipos de esterco composto ou vermicomposto, o composto é produzido a partir da decomposição de material orgânico, como restos de folhas, galhos e esterco animal. O esterco composto é uma alternativa sustentável e ecologicamente correta aos adubos químicos. O vermicomposto é produzido através da ação de minhocas, conhecidas como minhocas vermelhas da Califórnia, sobre resíduos orgânicos. Ele é de alta qualidade, pois o processo de decomposição realizado pelas minhocas é mais eficiente do que a decomposição natural. Qual a aplicação adequada? Podem ser aplicados de diferentes maneiras, dependendo do tipo de adubo e das necessidades das plantas. Quais são as desvantagens do adubo orgânico? A decomposição lenta, a menor concentração de nutrientes e a possibilidade de contaminação. Agora falando sobre os adubos químicos. Os adubos químicos são fertilizantes produzidos por processos industriais que contêm nutrientes essenciais para as plantas. São frequentemente utilizados na agricultura e jardinagem, devido à sua capacidade de fornecer nutrientes de forma rápida e precisa. Eles podem ser aplicados diretamente no solo ou pulverizados sobre as folhas das plantas, permitindo uma absorção imediata. No entanto, o uso excessivo e inadequado de adubos químicos pode levar a problemas ambientais, como a contaminação do solo e da água e a perda da biodiversidade do solo. Agora falando do processo de rustificação, ele é um processo que tem como adaptação das plantas às condições ambientais mais rigorosas, como baixas temperaturas, intensidade solar mais fortes ou até a falta de umidade. O objetivo é tornar as mudas mais resistentes a um ambiente externo antes do seu plantio definitivo, seja ele em campo ou em viveiro. Agora, como funciona esse processo de rustificação de mudas? Primeiro ponto, as mudas são inicialmente cultivadas em ambientes controlados, como estufas ou viveiros, onde as condições são totalmente ideais para o seu crescimento. Segundo ponto, ao longo do tempo, elas são gradualmente expostas a condições mais adversas, como maior luminosidade ou baixa temperatura. Esse processo é feito de forma progressiva, para evitar o estresse excessivo, permitindo que as mudas se adaptem aos novos desafios. Falando um pouco dos benefícios da rustificação, tem como a maior resistência às condições adversas. O que seria isso? Essas mudas rustificadas se tornam mais fortes e resilientes, com maior capacidade de resistir ao estresse de transplante e mudanças climáticas. Segundo ponto se refere à redução de perdas. E o que seria isso? É um processo que diminui a taxa de mortalidade dessas plantas após o seu transplante para o campo, que seria o seu local definitivo para o plantio. Trazendo o ponto para a preparação do local, o que seria isso? Seria a construção de viveiros que ajudariam na alta taxa de germinação daquelas mudas. O tamanho seria relativo a qual muda você quer instalar naquele local e também até o tanto que você quer que a muda cresça. Nesses viveiros, eles têm condições climáticas ideais, solo propício e uma fonte de água de alta qualidade. Instalações como casas de vegetação, galpões ou até reservatórios de água são essenciais para atender os objetivos do viveiro.